Vamos chamar. Quer que chame? Vai. Vamos chamar Karine, então, chama. para repercutir o furacão? Bom, então vamos chamar então a Karine, da Somar Meteorologia, porque tem um furacão, o furacão Grace, que está chegando no México. Muitas celebridades que estão por lá estão preocupadas. E vamos falar então com a Karine, né? Karine, oi, boa tarde para você, seja bem-vinda ao Pânico. Fala pra gente por que era uma tempestade tropical e de repente virou um furacão com mais de 130 quilômetros por hora estes ventos. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Emílio, e a todos que nos acompanham. Pois é, enquanto estamos aqui com uma onda de calor no Brasil, no México e também em outras ilhas do Caribe, o Grace já deu o que falar. Começou como uma tempestade tropical na República Dominicana, virou uma tempestade tropical quando atingiu o Haiti apenas 3 dias após o terremoto, passou também pela Jamaica e Grace já atingiu o estado de Quintana Roo, no México, onde tem aquelas famosas praias como Tulum, Cozumel, Cancún, Playa del Carmen. E isso já provocou, e este sistema, né, essa tempestade tropical, já provocou ventos na ordem de 102 km por hora hoje e ventos muito intensos em diversos outros estados do México também, como na península de Yucatán. E ainda temos possibilidade de chuvas fortes a qualquer momento desta quinta, sexta e sábado, ainda em áreas do Quintana Roo e também da península de Yucatán. As rajadas de vento devem se aproximar dos 150 km por hora. E, além disso, a chuva deve atingir até 100 milímetros no acumulado desses próximos 3 dias. Por consequência, teremos ainda enchentes, por conta dos ventos também podemos ter destelhamentos em algumas construções, quedas de árvores. Então, até mesmo uma das recomendações é evitem ficar expostos, porque essa tempestade tropical ela é muito intensa e continuará ganhando força. Isso que diferencia uma tempestade tropical de um furacão são a intensidade dos ventos e a sua taxa de precipitação. Conforme essa tempestade tropical ela passará ali pela península de Yucatán e aí continua sobre partes do Golfo do México, que é áreas de mar e a temperatura do oceano está acima de 28 graus, esse sistema ganha um pouco mais de força e virará um furacão de categoria 1 a atingir o leste do México, no estado de Tamaulipas, próximo a Veracruz, e partes desse furacão também será sentido na cidade do México. Quando atingir essas áreas mais ao leste, aí sim os ventos ficam mais intensos, com rajadas entre 120 e 150 km por hora, e a taxa de precipitação entre amanhã até o próximo sábado, nas áreas do leste do México, podem chegar a quase 200 milímetros. Então, é um sistema bastante intenso. É o segundo furacão que passa em menos de uma semana na região do Golfo do México. Tivemos o Fred, que chegou próximo à Flórida, também as áreas da Carolina do Sul, Carolina do Norte. E agora temos esse que atingiu as ilhas do Caribe e o México, atingindo principalmente, né, uma região muito turística, que é a região ali de Cancún, Cozumel, Tulum. Karina. Muito bem, muito obrigado aí pelas informações, viu, Karine? Karine da Somar Meteorologia trazendo informação. Ele chega a ser um furacão? Que categoria é essa? Porque você falou tempestade tropical Isso, agora ainda é uma tempestade tropical, mas virará um furacão a partir de amanhã, já em alto mar. E aí, quando atinge o estado de Tamaulipas, no México, que é a região de Veracruz, e aí sim chega como um furacão de categoria 1, mas por enquanto uma tempestade tropical. Ambos são muito fortes, provocam grandes devastações, principalmente em relação aos ventos muito fortes, acima de 100 km por hora. Então as pessoas que estão lá no local precisam realmente se proteger, não ficarem expostos, porque é mais suscetível à queda de árvores, coqueiros e até mesmo alguns prejuízos em construções, como quedas de muros e destelhamento de telhados. Emílio. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora, uma pergunta de burraldo. Vamos lá. Por exemplo, a gente tem aqui esses ventos também que tem em Florianópolis, essa região, né? Ciclone. Que chama ciclone, Sim. esses ciclones e tal. Qual é a velocidade do vento? Porque às vezes a gente vê as imagens de internet e tal, destelhando também. Essa velocidade do vento aqui, quanto é mais ou menos isso? Bom, normalmente a região sul do Brasil consegue sim registrar ventos em torno de 80 km por hora, é uma média de ventos mais intensos que chega a atingir, sobretudo as áreas de serra, né, onde a topografia aumenta um pouco mais essas rajadas de vento,
mas durante aquele episódio do ciclone Bomba, no ano passado, em agosto do ano passado, os ventos chegaram a 100 km por hora em Santa Catarina. E aí tivemos até mesmo quedas de telhado de postos de gasolina. Foi uma situação bastante atípica e muito perigosa. Então, ventos de 80 km por hora já são bem fortes. Imagina aí uma categoria de 100, 120, 150 km por hora. É algo muito devastador mesmo, Emílio. Eu tenho uma curiosidade que até a Paulinha está perguntando aqui. Como se dão os nomes do furacão? É alfabético. Não, mas então falando... E ela fala, por que... Paulinha, não sou eu. Mas por que tem nome de mulher? Tá brava. É mulher e homem. Antigamente era só homem, mas ela não é? falou do Fred também, né? Então, Teve o Fred. antigamente era só homem. Não sei se era só mulher. Antigamente era só mulher, agora é mulher e homem, né? É isso mesmo. É uma ordem alfabética que o Centro Americano de Meteorologia, a NOAA, divulga todos os anos sobre as tempestades que podem atingir a região do Oceano Atlântico Norte. Então, eles já têm uma lista alfabética mesmo. Já tivemos a tempestade Ana, já tivemos aquela tempestade Elsa. E aí elas seguem uma ordem alfabética, mas tem nomes femininos e nomes masculinos. Tanto é que tivemos o Fred no comecinho dessa semana e no final da semana passada. Agora estamos com o Grace. Eles seguem uma ordem alfabética. Muito bacana. Posso fazer mais uma pergunta curiosa? Claro. Por que você resolveu fazer meteorologia? É difícil a gente encontrar alguém que se apaixone por meteorologia, né? Olha, desde a minha 8ª série, eu lembro que eu fui numa feira de profissões e aí eu procurei algo, eu estava na dúvida entre oceanografia e meteorologia. E aí acabei pesquisando um pouquinho mais, eu queria entender mesmo essa situação de regime de chuvas, de temperatura, e eu gostava muito de assistir na televisão. Apesar do que eu faço hoje em dia não tem nada a ver com as apresentações em televisão, a gente atinge e até mesmo atende o público o pessoal midiático, mas, de forma geral, o que me interessou foi a questão de mapas. Eu gosto muito de mapas, tenho uma boa noção geográfica, e aí a gente acaba juntando a chuva, que você gosta, a questão de chuva, de tempo, junto com mapas, e eu escolhi a meteorologia. Mas, durante a graduação, o que eu mais tive foram cálculos diversos, muita física, muita programação. Não é um curso quase nada baseado em mapas, viu? O que vemos é bem pouquinho, e o conhecimento de mapas já vem prévio do ensino médio. E o que você precisa mesmo é aprender a parte teórica da própria exatas. É um curso bem difícil na área de exatas. Bem parecido com física, mas aí dá uma leve aprofundada para a área de meteorologia, vendo alguns sistemas que provocam chuva, tempo seco, entre outros fenômenos que acontecem em todo o mundo, Emílio. Muito obrigado pela sua participação. Deu uma aula aqui pra gente, contando aí o que está acontecendo lá no México. Obrigado e a Somar sempre... Volta sempre. Isso. Sempre. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado. Valeu, então. Valeu.